Entrou. Sim. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos começando mais uma das lives do Odila Prepara, tá? Hoje o nosso assunto vai ser sobre astronomia, tá? Nós convidamos duas pessoas muito legais que são profissionais maravilhosos, além de grandes amigos, que toparam essa indiada, como eu sempre digo, né? Eu estou sempre inventando coisa para os meus amigos para participar das funções. O Guilherme Maranghello e a Daniela Pavani, a Dani, como é conhecida também, que são diretores dos planetários. A Daniela é diretora do planetário da URGS, o planetário João Batista Pereira, e o Guilherme é diretor do planetário da Unipampa de Bagé. Então, como é que funcionam as nossas lives? O Odila Prepara, ele foi criado pelo professor Evandro, lá no início, quando começou a suspensão das aulas com a questão da pandemia do Covid, uma forma da gente interagir com os alunos. E aí o professor Evandro criou algumas lives falando sobre profissões, sobre literatura, sobre o Enem. E aí a gente trouxe vários assuntos, falamos sobre futebol, sobre vários assuntos. E hoje, né, o assunto que nós escolhemos para falar é sobre astronomia, sobre como é que os planetários estão trabalhando nesse momento de suspensão das aulas, os planetários que normalmente recebem comunidades, recebem alunos, com várias sessões durante as semanas e nos finais de semanas, nesse período onde isso não está acontecendo. Mas a gente sabe que essas coisas estão acontecendo de formas diferenciadas, virtuais, através de vídeos, através de projetos. Então, nós, do Colégio de Alagueira Fonseca, uma escola estadual da Zona Sul de Porto Alegre, com mais ou menos 1.200 alunos, convidamos esses dois professores, diretores, para falar dessas ações que eles estão trabalhando muito, acho que até mais do que normalmente se trabalha, e normalmente se trabalha bastante, as pessoas sabem que o pessoal dentro das universidades trabalham muito, para falar um pouquinho das suas ações. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho da história assim, da Daniela e do Guilherme nos planetários, porque eu acho assim, como eu conheço a história deles, eu acho que é muito interessante de falar. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da Dani. A Dani fez a graduação na URGS, fez o mestrado, fez o doutorado, fez pós-graduação em São Paulo, mas lá no início a Dani fez iniciação científica lá no planetário. Inclusive tem um episódio, que eu sei que ela não gosta muito que fale, que ela é protagonista. Mas eu nem sei se ainda passa esse episódio. Então, assim, a Dani, ela tem uma história no planetário, assim, uma história dentro da universidade, desde a graduação, e depois de muito tempo, ela ingressou como professora da universidade e foi convidada para ser diretora do planetário da URGS. Então, um cargo mais do que merecido para uma pessoa que sempre foi envolvida com as atividades dentro da astronomia. Ela também é professora lá no Departamento de Astronomia do Instituto de Física e da URGS. O Guilherme também foi aluno da URGS, fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado. O pós-doutorado o Guilherme fez fora do país, retornou para o país como desempregado, né? Guilherme ficou durante muito tempo atrás de trabalho, fez concurso na Unipampa, logo no início que a Unipampa estava começando as suas atividades, ingressou na universidade para trabalhar lá em Bagé, e começou, eu não lembro a data muito bem, Guilherme, depois tu me corrige, mas eu acho que em 2007, foi isso? Na Unipampa em 2006. Tá, mas o planetário, em 2007, que começaram a função? Não. A gente começou um projeto de astronomia em 2009 e em 2013 que a gente começou com o planetário. Isso. Com a função do planetário. Com a função do planetário. Aí conseguiram verbas para começar o planetário, porque afinal de contas, no Rio Grande do Sul só tinham 2 planetários fixos, que era o da URGS e o de Santa Maria.
e conseguiu essa verba, né, através de repasses do governo federal, para construir esse planetário. No meio dessa função toda, veio uma crise, o planetário começou a ser erguido e parou o repasse das verbas, e o Guilherme e sua equipe, porque também não foi só ele, né, claro, começaram uma grande luta para conseguir recursos. E aí foram várias atividades, né, Guilherme? Foram coisas bem inusitadas para conseguir a verba, porque depois essa verba iria ser repassada para a construção do planetário. Então, fizeram várias ações, eram rifas, eram, enfim, festas, e depois o Guilherme pode comentar. E conseguiram fazer o planetário. Eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas a gente vê pelas atividades, é um planetário que recebe muita gente, tem várias atividades, assim como o planetário da URGS. Então, assim, e hoje o Guilherme é o diretor, já há bastante tempo, desse planetário. Ele foi inaugurado em 2017. Então, mais ou menos assim. Então, os dois, eles têm uma história muito, muito importante, assim, dentro dos planetários. Então, por isso que eu achei legal de convidar os dois para falar dessas ações que eles estão, do trabalho deles, né, que eu acho que deve ter um significado muito importante para os dois. Então, passo a palavra para a Dani começar a falar das suas... Então, pois não, Dani, vai lá. Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez, um prazer estar aqui, né, nesse programa, nessa proposta muito legal do Colégio Odila, né, que é o Odila Prepara Profissões, e para falar de novo da minha profissão, né, mas agora mais relacionada com astronomia, e especialmente também para divulgar, né, as ações dos planetários, os planetários como um espaço de lazer, um espaço de educação, um espaço de trabalho também, né, essa é um pouco a ideia que a gente tem para contar aqui. E um prazer enorme também estar aqui com o meu colega, né, e amigo, professor Guilherme Maranghello, também diretor do Planetário da Unipampa. Então, sim, eu comecei minha trajetória com o planetário ainda na universidade, na graduação, né? Não uma bolsa de iniciação científica, mas uma bolsa de extensão, né? Na verdade, nem era bolsa de extensão, naquele tempo chamava bolsa de trabalho, né? Depois se transformou em bolsa de extensão, e foi uma experiência transformadora para mim, assim, né? Eu entrei no curso de física já com a intenção de ir para a área de astronomia, para trabalhar em pesquisa, né? Em pesquisa básica em astronomia, e ter a vivência durante praticamente toda a minha graduação dentro do planetário, me deu várias certezas, né? A certeza de que eu estava na profissão certa, de que trabalhar com a pesquisa em astronomia seria uma coisa fantástica, mas que era fundamental também exercer esse diálogo, né, com a comunidade, né, essas trocas no planetário. Então, naquela época, além das sessões, como a gente tem hoje, também ali eu experimentei pela primeira vez a interação com professores da educação básica em cursos de formação continuada. Então, entender os processos da escola, diferentes professores de diferentes áreas que acabam falando de astronomia e que não tiveram a formação, né, na sua formação primeira, uma formação em astronomia mais sólida, então buscando, né, através do planetário, essa possibilidade, e percebendo as suas dificuldades, querendo ali trabalhar. Então, foi uma experiência que me marcou muito, né? A extensão em astronomia e o espaço do planetário. Depois, quando eu saí do planetário como bolsista, fiquei ainda durante muito tempo como voluntária, né? E depois, na pós-graduação e como docente, mesmo quando eu não estava ainda na universidade, continuei fazendo essa interação, mais especificamente com o planetário da URGS, e depois, quando voltei como docente, assumi como assessora científica do planetário, né, uma relação do Departamento de Astronomia da Universidade, do Instituto de Física, com o planetário da URGS, que existe há muitos anos, né, o planetário vai fazer esse ano, vai fazer 48 anos, agora em novembro, né, e de longa data já existe essa figura do assessor científico, assessora científica, então assumi esse papel, né, porque não tem astrônomos, né, até então não tínhamos astrônomos no quadro dos servidores do planetário, e depois em 2017 assumi como diretora. Até com essa ideia de falar um pouquinho do planetário como espaço de profissões e como espaço de diferentes atividades, eu preparei aqui um material,
que eu queria mostrar para vocês, para falar da nossa equipe, falar dos nossos, dos diferentes profissionais que se cruzam, das diferentes possibilidades, né, que nós temos. Aí vou pedir ali para a Karen colocar para a gente, né, a ideia é falar rapidinho, para que a gente possa ouvir o Guilherme, depois conversar um pouco, bater um papo, eu ouvir as perguntas. Ai, deixa eu achar aqui, Dani, que ele perdeu, cadê o arquivo? Peraí. Então, o planetário, vou comentando ali, o planetário da URGS, né, um planetário, então, que completa 48 anos, e ele tem hoje, tá aqui, não sei se dá para botar o modo apresentação para ficar maiorzinho. Onde é que eu boto o modo apresentação? Não. Mas assim já... Tá, acho que já dá. Então, aqui está mostrando, né, a estrutura do nosso planetário, com quem a gente conta. Eu acho que quando eu comecei a interagir mais de forma profissional com o planetário, eu pensava, uma reflexão minha é como a gente tinha uma equipe pequena, né, e depois, começando a participar da Associação Brasileira de Planetários, conhecendo a realidade de outros planetários no Brasil, eu vejo hoje que nós somos privilegiados, né, que temos uma equipe que, embora ainda pequena para tudo que nós gostaríamos de fazer, ela é capaz, né, de realizar muitas ações, né, que eu vou contar aqui para vocês. Então, o planetário tem a direção, ela tem os colegas que nós definimos como os planetaristas, que são aqueles que assumem, né, a nossa sala de projeção, a cúpula. O nosso planetário é um planetário óptico-mecânico, ele é um planetário ainda, então, analógico, então demanda um bom tempo de treino, né, para poder mexer. São ali mais de 100 botões, mais projetores de slides, né, mais o som para estar interagindo. Então, nós temos ali o Arini E9, que é nosso sócio fundador do planetário, né? Ele foi estudante, atuou como tradutor da equipe de engenheiros que vieram da Alemanha, né, para construir o nosso planetário. Depois é uma história, nem vou contar hoje aqui, que só isso merece um programa. O Pedro Carolo e o Matheus, que é servidor da universidade, os 3 servidores, né, técnicos administrativos, e o Matheus é a nossa mais nova aquisição, digamos assim, né, enquanto concursado, né, que entrou para o planetário. Então, esses são os planetaristas. Nós temos um setor de agendamento aqui, a Morávia e a Rosa, então, que faz toda a interação com as escolas. O planetário trabalha de terça a sexta recebendo escolas, né? Nós temos um público escolar aí ao longo do ano de 40 mil pessoas, um público total entre 60 e 70 mil pessoas, somando o público escolar e mais o público em geral. Temos, então, o apoio administrativo e pedagógico. Essa é uma conquista recente, com muito apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão e da Administração Central, um momento difícil para a universidade, né, com falta de servidores, agora no último ano sem concursos, né, esse ano específico temos a Luana, a Poli e a Vanise, e um conjunto ali de bolsistas. Então, por exemplo, pegando o apoio administrativo e pedagógico, nós temos uma jornalista, né? Nós temos uma pedagoga, né? A Poli também é na área das humanas, a formação dela, né? Da Morávia, da Rose, do Ari, ali nós vamos ter técnica em eletrônica, vamos ter formação em física, enfim, várias formações. Temos hoje um conjunto de 7 bolsistas diretamente ligados ao planetário. Então, desses bolsistas tem a Brenda, que é da artes, tem a Cassiana, que é da biologia, a Débora, que é da física, o Jonathan, que é da geologia, o José Thiago, que é do jornalismo, a Larissa e a Yasmin, que são da física. Então, aqui a gente já está vendo várias possibilidades profissionais, né? O planetário tem atividades fixas, que envolve as sessões na cúpula, né, as sessões na cúpula para as escolas, a sessão na cúpula para o público em geral, que acontece aos domingos e também durante a semana em momentos especiais. E desde o ano passado também, com grande apoio da nossa universidade, com a aquisição do Planetário Digital, nós temos então o Planetário Itinerante Digital, que é uma cúpula inflável, e um equipamento de projeção digital, também tem as sessões. Também temos um espaço, né, que é muito bom, o nosso salão de exposição,
que ali, além de nós recebermos o público escolar, nós também montamos exposições nossas, exposições de parceria com as várias unidades da universidade. Eu acho que isso nos diferencia aqui também, como planetário da Unipampa, né, a possibilidade de exercer através do planetário uma interdisciplinaridade, né, e um andar pelos diversos cursos da universidade, colaborando com técnicos administrativos, com docentes, com os estudantes das diferentes áreas, né. Oh, meu Deus. Por isso, nós recebemos também, por exemplo, estudantes em estágio curricular de diferentes áreas, né? Então, temos os estágios discentes, temos toda uma linha de atuação também na astronomia cultural, um programa, né, em que a gente interage com povos nativos, indígenas, mais especificamente Guarani e Caigangue, aqui da região. Temos as atividades, os eventos que são anuais nossos, né, como o aniversário do planetário, que é a celebração intercultural da vida, programação de férias, né, uma série de coisas. Vou passando ali, Karen, porque ali vai mostrando os programas que nós temos hoje. Uhum. Quero só destacar quando a gente vai lá para os programas na pandemia, né, para não me estender demais. Então, agora, durante a pandemia, o que o planetário está fazendo, né? A gente se viu nessa situação... isso, a partir daí, ó. Então, a partir da pandemia e da decisão, né, muito acertada da nossa universidade, de suspensão das atividades acadêmicas e a transformação disso num trabalho remoto, para a maior parte, não para todos, né, nós temos estudantes, docentes e técnicos que estão ainda nas unidades, né, em projetos que precisam, como testes para o Covid, uma série de outras ações, mas a maior parte, então, está em trabalho remoto. E o nosso desafio, então, foi verter os nossos programas para modalidades virtuais, né, porque já que nós fechamos as portas, não podemos receber as escolas, não podemos receber, né, o público em geral, nós começamos a transformar os nossos projetos em projetos virtuais, né. Então, hoje nós temos 3 publicações semanais, né, que eu já vou falar, mas aqui nos primeiros, né, tem algo que a gente quer fazer, que é as sessões virtuais do planetário, e que a gente pretende começar a implementar a partir da experiência do planetário da Unipampa, e a partir de uma iniciativa que partiu do planetário da Unipampa, de nós unirmos os planetários da região sul. Depois eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, mas ideia do Guilherme, né, de fazer essa junção dos planetários para a gente se apoiar e pensar em como nós poderíamos agora interagir com o público. Então, a partir disso, nós queremos ter as nossas próprias sessões virtuais, né? O nosso projeto de astronomia cultural, né, que ocorria a visitação à aldeia, que tem uma escola com observação do céu, com trocas, aprendendo com eles, passando a astronomia ocidental. Nós vamos transformar agora numa plataforma colaborativa cultural, com produções dos estudantes da escola indígena, né, com produções de escolas que já interagem com esses estudantes. Nós estamos agora também desenvolvendo o projeto de construção dos nossos próprios programas digitais, né, que aqui tem o nosso primeiro, que vai ser o Planeta Azul, que é um programa atual da cúpula analógica, que nós vamos adaptar para a cúpula digital. Estamos querendo, né, em função de toda essa necessidade de diminuição do contato com o público, de nossos ingressos serem vendidos através de bilhetagem eletrônica, então temos um projeto com isso. Estamos também aprendendo com a Unipampa, queremos desenvolver o nosso aplicativo de realidade virtual. E na página seguinte, os programas que nós vertemos para a parte virtual, né? Toda segunda-feira o Planetário posta um texto que traz várias questões, curiosidades, história, mitologia envolvendo o céu e mostrando o céu da semana e convidando o público para postar suas fotos do que está olhando, do como é que está observando da sua janela, né? Olhar para o infinito da sua janela, né? Nesse momento em que estamos, quem pode, em casa. O Conversas Astronômicas, que era uma oficina presencial, nós transformamos, então, num programa como youtuber, né? A nossa bolsista virou youtuber e toda semana, então, ela posta um pequeno vídeo em que ela produz com o apoio da nossa equipe, falando sobre o sistema solar, voltado para o público, né, adolescente e adulto. E o nosso programa de contação de histórias para crianças virou, então, uma animação que também é postada uma vez por semana, todas as quartas-feiras, né, também contando histórias do sistema solar, mas aí no formato de animação para o público até 8 anos. E numa parceria com o Núcleo Incluir da universidade, que trabalha com produções
para a inclusão, né, nós estamos também fazendo a tradução em Libras para o Rimas Universais, né, e também estamos agora produzindo um e-book, cujo título é Astros, que também pretende trabalhar conceitos de astronomia, voltado aí entre 8 e 11 anos para o público escolar, e que trabalha astronomia, movimentação do corpo, movimentos, né, olhar o seu entorno, olhar para a lua, olhar para o céu, para o sol, e também pensar em que a parte de movimentos, né, coisa que os professores de educação física podem trabalhar, de artes, né, esse é um projeto novo que nós estamos desenvolvendo, também um curso desses que a gente chama massivos, né, de internet, para o nosso projeto, para a plataforma da URGS, que é o Lumina, sobre noções básicas de observação do céu, e aí depois também cursos à distância. Acho que já falei demais, então aqui era só para dar uma ideia. E então aqui nós vamos ter jornalistas, nós vamos ter da área da artes, nós vamos ter da área da sociologia, nós temos da área da antropologia, da pedagogia, né? Então os planetários podem ser espaços, né, de interação entre as mais diferentes profissões, né? Porque a gente está falando de divulgar a ciência, de entender a ciência numa linguagem, né, diferente da linguagem acadêmica, né, e conseguir, então, produzir materiais e interagir com a comunidade, né, nos mais diferentes públicos, de uma forma em que as pessoas compreendam o que está se falando, né, que elas consigam entender e interagir com o conhecimento. E para isso a gente precisa das várias áreas do conhecimento e de profissionais das mais diferentes áreas, né. Pelo menos esse é o nosso sonho, de poder ter um planetário que consiga abrigar todos esses profissionais, não só como bolsistas, né, hoje nós temos o mesmo número de bolsistas, o mesmo número de servidores do planetário, né? Mas ele é um espaço, sem dúvida, interdisciplinar. Desculpei que já me alonguei demais. Passa a palavra, então. Muito bom, muito boas colocações, Dani. Legal. Deixa eu só, antes do Guilherme continuar, esses projetos, Dani, eles já existiam, mas não dessa forma virtual? Ou já existiam? Fora os cursos EAD, né, que a gente já tem uma plataforma EAD, né, mas o Conversas Astronômicas, o RIMAS, o Selene, eram projetos que já aconteciam. O projeto Selene é o nosso projeto de observação do céu, que era uma vez por mês, né, então foi um desafio, né, porque agora ele não é mais uma vez por mês, toda segunda-feira é feita uma postagem, né, e que tem todo um estudo, um cuidado de preparar esse texto. O RIMAS, então, é um projeto que tinha presencial de contação de histórias para crianças, então nós transformamos nesse formato virtual das animações, né, então todo o processo de estudar qual é o melhor formato, e o Conversas Astronômicas, então também era uma oficina com os mais velhos, e tipo assim, né, pergunte o que você quiser, traga suas dúvidas, traga seus conhecimentos, e vamos conversar sobre astronomia, né, então nós também vertemos ele para o formato digital. Esses três não aconteciam, né? Já estavam previstos a parte de criação dos programas digitais, né? Então, mas acabou sendo implementado agora, né? E os demais também estavam previstos, mas começaram a ser implementados agora durante a pandemia, que é um desafio, né? Porque está cada um na sua casa e a gente tem que gerir tudo isso, né? Bem legal. Muito legal, muito bom. Então tá, Guilherme, agora vamos ver o planetário do Unipampa. Vamos lá. Boa noite, Karen. Boa noite, Dani. Boa noite a todos que estão assistindo, compartilhando esse movimento com a gente. Primeiro, eu vou concordar aqui com a Vanessa, que colocou, maravilhosa essa Daniela Pavani. Tive prazer de conhecer, né, a Dani e a Karen já há bastante tempo, e é sempre muito boa essa companhia, ainda mais em momentos tão difíceis. Começar um pouco como a Dani começou, né? Como é que a gente vem parar aqui? Eu entrei na faculdade, na universidade, querendo ser professor, né? Eu cheguei no último ano, para quem está no último ano da escola, viu? Eu não fazia a menor ideia o que eu queria fazer no último ano da escola. Eu queria ser psicólogo, engenheiro, de tudo eu quis ser. Daí eu descobri que eu queria ser professor, né? Eu olhei um pouco para os professores que eu tinha no último ano da escola e pensei, poxa, eu quero ser professor, né? Assim como muitos
acreditam, né? Para mim, essa é a profissão, não só a mais importante, mas também a mais gratificante de todas. Então, eu decidi ser professor. A escolha pela física veio pelo fato de eu ter boas notas em física. Fui bem físico nesse momento, ainda sem saber o que era físico, né? Eu olhei, minhas notas são boas em física, então vou querer ser professor de física. Embora nenhum dos professores que realmente tenham me inspirado nesse momento tenham sido os professores de física. Olhando um pouco mais para trás, daí nos meus professores, né, eu me dei conta que eu já tinha professores que me marcavam desde lá bem pequeno. Quando eu tive um problema de saúde e uma professora minha, né, vinha até em casa me entregar as lições da semana porque eu não tinha condições de ir para a escola durante um longo período. Isso coincidiu com a passagem do cometa Halley. E daí eu estava de cama, passava o tempo inteiro de cama, né, não tinha condições de sair de casa, e meus pais me compraram uma lunetinha que eles não fiquem sabendo, mas não dava para enxergar nada com aquela luneta, nada. Mas para eu poder observar o Halley, né, que dava para ser visto a olho nu, né, tranquilamente. Né? Aproveito, né, não sei se a gente vai conseguir ver o cometa que está fascinando o hemisfério norte e começou a fascinar, né, a região norte do país, mas se der para olhar, olhem lá em direção ao pôr do sol, logo em seguida do pôr do sol, nos próximos dias, talvez dê para enxergar alguma coisa. Então me dei conta que os professores já me fascinavam há muito tempo e que a física me fascinava, então eu decidi ser professor de física. Dentro da universidade, eu acabei mudando de rumo, porque acabei me encantando com a pesquisa na área da física e comecei, né, surgiu uma oportunidade de uma bolsa e comecei a trabalhar com física nuclear, com astrofísica e por aí segui meu rumo, né, nos estudos. Não tive, né, como a Dani, uma relação com o planetário de saída. A minha relação com o planetário, ela foi surgir quando eu comecei a trabalhar na Unipamp, e daí eu sentia uma necessidade de estar mais conectado com as pessoas, né? Mais diretamente conectado com as pessoas. Eu pesquisava uma coisa que eu não sabia se algum dia eu ia enxergar aquela coisa. Né? Eu trabalhava com ondas gravitacionais. Hoje detectamos finalmente, né, ondas gravitacionais. Já começou a ser coisa tão comum que já não é mais notícia, né? Mas eu senti essa necessidade de um contato maior com as pessoas, né, de poder levar todo esse conhecimento até o público, e daí surgiu um projeto de extensão junto com o colega Fabrício Ferrari, e daí o negócio foi andando, e hoje a gente tem o planetário da Unipampa, né, que eu trabalho junto com a Cecília Irala e o Rafael Kimura. Ao contrário da equipe da Dani, aqui no Planetário de Porto Alegre, né, lá somos 3 servidores da Unipampa, eu e o Rafael somos professores e a Cecília é técnica, e nenhum de nós tem dedicação exclusiva ao planetário. Né? A gente tem as nossas funções dentro da universidade e a Cecília tem uma dedicação um pouco maior, um pouco mais de tempo dentro do planetário. Então a gente divide todas as funções lá dentro do planetário, né? Apesar de eu ser formalmente o diretor do planetário da Unipampa, a gente faz meio que sempre uma reunião para decidir cada passo que a gente toma lá dentro do planetário. E a gente tem o planetário móvel, que a gente costumava viajar por todo o Rio Grande do Sul. Ano passado, inclusive, a gente acabou viajando por literalmente dezenas de cidades. Eu fiz a conta, a gente passou, né, a gente se revezava na estrada, é claro, né? Mas a gente passou 2 meses do ano em viagem. O equipamento do planetário, somando todos os dias, deu 2 meses inteiros de viagem, onde a gente atendia as escolas
durante manhã e tarde, e fazia cursos para professores no período da noite, né, junto com telescópio, com planetário, com tudo que tem direito. Então foi um ano que foi 15 mil quilômetros percorridos, né, foi um ano fantástico. Esse ano a gente estava se preparando, né, toda a organização, né, a gente no final de cada ano a gente faz uma avaliação de como foi o ano e projeta o ano seguinte, né, as ações que a gente vai desenvolver no ano seguinte. Então já estava tudo organizado, a gente teve as primeiras atividades e de repente fecha as portas. Então vamos mudar tudo para o virtual, né? Vamos tentar implementar essas ações no ambiente virtual. No início a gente teve problemas com a internet não nos ajudava muito, né? Então a gente começou com um programa que era Conversa com Planetarista, que a gente apresentava temas ao vivo no Facebook, e daí a gente se revezava, eu, Cecília e Rafael, apresentando os temas para manter o contato com o nosso público, porque a gente julgava que era importante ter esses momentos, né, momentos que a gente pudesse passar conhecimento e também poder tirar um pouco a atenção de coisas tão ruins que vinham acontecendo. E daí a gente, né, foi adaptando um pouco nossas atividades, como a gente acabou tendo muita oscilação de internet no início, a gente acabou dando um tempo nas atividades ao vivo e começou a produzir conteúdo no nosso canal do YouTube. Curte lá, Planetário da Unipampa no YouTube, Instagram, Facebook. E eu costumo dizer que só falta o Tinder. Para quem ama o planetário, só falta o Tinder para encontrar o planetário. Daí a gente começou a produzir conteúdo para o nosso canal do YouTube e compartilhar nos outros canais. Então a gente seguiu um pouco nesse modelo não ao vivo, até que a gente decidiu mergulhar de cabeça de uma vez e transformar sessões de planetário para as escolas ao vivo, né? Através da plataforma Zoom, a gente começou a receber escolas num planetário virtual. E tem sido fantástico. Hoje a gente teve sessão de manhã e de tarde para uma escola de Niterói, Rio de Janeiro. Então, como a gente não sei se tem muita gente fazendo isso no Brasil, não tomei conhecimento, mas como nós somos um dos poucos que está fazendo atividade conectada com a escola, né, direto com a escola, no formato de visitas, a gente está atendendo escola de Rio de Janeiro, Minas Gerais e até do Piauí. A mais distante que a gente atendeu até hoje veio do Piauí, né, 4 mil quilômetros de distância. Então, tem sido muito legal, tem sido revigorante. Cada sessão dessas é revigorante, porque a gente trabalha para ter contato com o público e, mesmo sendo virtual, esse contato é fantástico. E, bom, a gente também tem os nossos bolsistas lá no Planetário da Unipampa, né? Uma das nossas principais preocupações enquanto um planetário universitário é a formação dos bolsistas. E também são bolsistas das mais diversas áreas, como a Unipampa está espalhada em 10 campos, né, em 10 cidades distintas, a gente não tem todos os cursos trabalhando com a gente, infelizmente, porque a gente adoraria ter bolsistas de jornalismo, de artes, das mais distintas áreas, mas o nosso campus em Bagé ele é um campus que tem principalmente cursos na área de exatas, além de cursos na área de línguas e música. E todas essas áreas acabam fazendo parte do planetário. Eu costumo dizer, fala a área do conhecimento e a astronomia está dentro, né? Não tem, a gente consegue relacionar com tudo. E daí a gente começou, né, um pouco tardiamente o trabalho com os bolsistas, porque a gente não sabia como ia se dar também a questão burocrática, que estava tudo interrompido
na universidade, mas agora a gente começou e daí cada um tem o seu projeto e a gente está se enveredando por canais que a gente ainda não tinha entrado, né? Então, a gente está começando a estudar as possibilidades do TikTok, algo que a gente ainda não tinha explorado. A gente está começando a explorar podcast, que a gente ainda não tinha explorado. Agora, um pouquinho antes de entrar, a bolsista que está encarregada do podcast, né? Em breve podcast, me mandou aqui as primeiras versões das atividades, que são os mesmos problemas que os professores enfrentam nas aulas, porque vai gravar o podcast, passa o caminhão do ovo, o cachorro late, acontece tudo isso, também acontece com a gente no planetário, né? Então, eu costumo dizer que os vídeos que eu gravei para o YouTube, em geral, eles eram ali por volta das 5 horas da manhã, porque é o horário que ainda não tem cachorro latindo, é o horário que ainda não tem carro passando, caminhão passando, que os filhos ainda estão dormindo. Então, era nesse horário que a gente tinha para gravar alguma coisa. E é isso, a gente está agora, né, com essa aventura no mundo virtual, que, apesar de tudo que está acontecendo, tem sido muito gratificante para a gente. Uma coisa que eu acho assim interessante, né, devido a toda essa função, quanta coisa a gente não tem feito, né, Guilherme, Dani, quer dizer, vocês já fazem horrores de coisas, a gente também nas escolas faz horrores de coisas, só que todo mundo se reinventando, né, todo mundo usa essa palavra, até virou clichê, né, usar a palavra se reinventar, mas é isso mesmo, né, porque, que nem o Guilherme falou, até o TikTok, né? Eu imagino o que vocês não vão fazer no TikTok, Guilherme, porque realmente são várias possibilidades que a gente vai ter que buscar alternativas para tentar fazer alguma atividade com os alunos, para a coisa não parar, porque a gente também não sabe, porque lá no início, quando parou, eu vejo com as escolas, né? A gente achava que a primeira atividade, quando a gente deu à distância, na última semana antes da gente entrar no recesso, eu tive aula com os alunos e eu dei a atividade e disse, ó, é uma atividade que vocês não precisam nem entregar. Quando a gente voltar, vocês vão mostrar a atividade, né? E isso foi lá em 16 de março, foi a minha última aula com esses alunos. Claro, depois disso, muita coisa rolou, né? Eles tiveram que me entregar essas atividades. Então, a gente não imaginava que as coisas iam demorar tanto tempo, assim. Então, as coisas tiveram que ser criadas, né? Então, eu acho uma coisa... Pode falar. Desculpe, Karen. Não, é uma coisa que eu tenho pensado, assim, muito nesse último período, né, por exemplo, essa relação com o virtual, né, com essas plataformas à distância, né, que podem ser presenciais ou não presenciais, né, a gente tem nos últimos anos, passou a ter uma atuação bem forte, assim, de se preocupar em como se comunicar com o público através das redes sociais. Então, tem a nossa página, www.urgs.br/planetário, né, tem o Facebook, Planetário da URGS, tem o Instagram do Planetário da URGS, mas era muito mais um espaço de avisar as atividades que a gente está desenvolvendo, né, calendário de atividades, convite para atividades, mas não como espaços, né, de comunicar a divulgação científica, de falar sobre astronomia, e ao mesmo tempo, porque nós somos professores, né, nós três aqui somos professores, né, e uma discussão super presente sempre na escola é que a gente está na escola ainda de 2, 3 séculos atrás, né? Que a gente não conseguiu trazer para a escola, né, as coisas, incorporar metodologias, incorporar também a tecnologia da informação e da comunicação. E escola subentende-se até o ensino superior, né? Sim, né? Estou comentando aqui desde a educação básica até o ensino superior, né? Mesmo na universidade, que a gente pode pensar assim que na educação básica, e falando de escola pública, né? A gente sabe das dificuldades de tu ter laboratórios de informática, tu pode até ter o laboratório de informática, mas daí tu tem que manter esse laboratório de informática
informática, né, Karen, botar os programas, daí quem tem a senha não é alguém da escola, porque não tem o técnico de informática, é alguém na Secretaria de Educação, daí cada vez que tu quer fazer um programa... São problemas. Então, né, mas mesmo na universidade, né, e numa universidade, por exemplo, do porte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que tem laboratórios de informática, que tem computadores, mesmo ali nós ainda não temos, né, nós ainda estamos aprendendo a trazer toda essa nova tecnologia, né, associada a uma metodologia, porque não basta simplesmente trazer a tecnologia, ela tem que estar a serviço, né, associada a um referencial teórico, a uma metodologia de ensino, de aprendizagem, né? E no planetário a mesma coisa, né? Então, o que eu me dei conta é que isso, e não vou falar do lado positivo, porque eu acho que não tem nada de positivo nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? É o afastamento das pessoas, a crise econômica, né? A gente não ter ações concretas, né, governamentais de proteção à vida, né, de proteção ao trabalho, de proteção, né, a que as pessoas consigam viver durante esse período, né. Então, não como, mas refletindo sobre isso, é que isso nos obrigou, né, a ter que conhecer essas ferramentas, né, e pensar em como a gente pode comunicar conhecimento através delas, né, e no início, mesmo fazer um vídeo no YouTube, a gente não tinha canal do YouTube, por exemplo, Planetário até então, tinha Facebook, Instagram, a página, mas não tinha canal do YouTube, né, então criamos o nosso canal do YouTube, tivemos que pensar como fazer, então, os vídeos, as gravações, e até eu brinco com os bolsistas de se preparem, porque assim, então, a gente pega 40 mil estudantes, em torno de 60, 70 mil, somando com o público em geral, mas nós tivemos nesse período agora ações nossas de conteúdo nas redes sociais que engajaram mais de 1.000 pessoas, 10 mil pessoas, uma única atividade, né? Então, isso é de um poder de comunicação, né? E de interação e de divulgação científica, todos os aspectos, né? Que a gente estava deixando totalmente de lado, né? Então, eu brinco com os bolsistas, que agora eles já estão mais calmos, assim, os primeiros vezes foi uma coisa terrível, tudo isso, né? Quando eu gravo, então uma grava, daí o outro bolsista do jornalismo é que vai fazer a edição, vai juntar as imagens, tem que transportar, tem que fazer passar os dados de um para outro, aí um vai na casa da amiga para ter internet, porque não tem, né? Nós temos, na URGS, hoje, 50% dos nossos alunos são de cotas, né? Sociais, étnico-raciais, então nem começamos, nem conseguimos ainda começar um semestre oficial remoto, né, justamente para tentar ver como dar todo o suporte para os alunos, né, então no trabalho deles, né, mas eu brinco, se preparem, porque a verdade é assim, ó, nós não vamos poder voltar atrás, né, a gente abriu essa porteira e nós não vamos fechar o canal do YouTube, tá? Possivelmente na volta, porque um dia nós vamos voltar, não vai ser toda semana. Hoje, assim, o Conversas, toda semana tem uma postagem. O Rimas, toda semana tem uma postagem. O Selene, toda semana tem uma postagem. Talvez a gente vai espaçar isso, né? Vão começar sessões virtuais, exatamente isso, né? A gente pode interagir com o público em regiões completamente diversas, né? E a gente, então, foi forçado a se apropriar um pouquinho, e ainda falta muito, né, ainda tem outras ferramentas, né, mas é muito potente, a gente sabe que né, mas nós não conseguimos nos movimentar nessa direção, porque tu tem 1 milhão de coisas para fazer, né, e para dar conta, né, então, eu estava pensando esses dias, assim, que tem esse aspecto interessante, né, que está nos jogando, e a mesma coisa para aula. Agora eu estou pensando como é que eu vou interagir com os meus alunos, que me pediram para voltar, uma das minhas turmas, queremos. Tem 15 minutos de internet por dia, eu disse, como é que eu vou montar uma aula em que o meu aluno vai ter só 15 minutos para conseguir acessar? Mas são coisas que nós estamos acessando e que eu acho que vão trazer contribuições também para esses processos de sala de aula, de divulgação científica que surgem nesse momento, né? Sim, e são assim, é mais trabalho, né? É mais trabalho que vai se juntar ao trabalho que já existia, na verdade, né? Porque isso não vai acabar, com certeza não, porque é um trabalho gratificante, como o Guilherme falou. Eu já imaginava, Guilherme, atender, fazer uma sessão de planetário virtual com uma escola lá do Piauí, sei lá eu de onde, chegava a imaginar isso? Bom, com certeza, porque né, vamos pegar um pouquinho a história dos planetários, né? Os planetários da URGS e de Santa Maria, né? Eles surgiram, né? Quantos anos, Dani? 48?
48 anos de idade, né? Fechei o meu microfone. De 72, né? Santa Maria anterior, né? Santa Maria foi um de 71. Antes. Né? Um pouquinho antes. Né? Então, né, a gente está falando de dois planetários que têm quase meio século de idade e de história, né? Extremamente importantes no contexto dos planetários do Brasil e até do mundo. E daí o Rio Grande do Sul ficou estagnado nesses dois planetários, né? Essa pandemia também me permitiu entrar em contato com pessoas de diversos lugares do mundo. E há pouco, né, essa semana, estava conversando com uma pessoa do Japão e de repente ela fala assim: aqui no Japão nós temos 350 planetários. Bom. Daí eu fui correndo pesquisar a área territorial do Japão. Aí cerca de 1,5 vezes o Rio Grande do Sul. Eles têm praticamente um planetário por cidade. Né? Então, daí a gente ficou parado, assim como as universidades estagnaram no Brasil. A Unipampa, ela surge num contexto de expansão universitária em direção ao interior do país. Né? Junto com a Unipampa foram outras universidades que foram sendo criadas no interior do país. E surge essa possibilidade, vamos também criar planetários e outros centros, museus, centros de ciência, para que mais pessoas tenham acesso. Então a gente começa a ter também planetários em novas cidades, centros de ciência, museus de ciência, né, no interior do país. Nem de perto a gente chega a alcançar o público, porque ainda tem muitas outras cidades no interior do interior. Então a gente começa a viajar com os planetários móveis. E aí a gente atinge mais uma parcela do público, mesmo que seja assim, muito pontualmente, esporadicamente, né? Porque embora a gente viaje bastante, não tem como atender todo mundo o tempo todo. E daí surge essa possibilidade, agora com um planetário virtual, que a gente pode viajar para lugares que são muito longe de qualquer outro lugar. A gente fez recentemente uma reunião com alguns dos professores que participaram dessas sessões, e uma das professoras falava: eu sou do interior, eu trabalho numa escola do campo. A gente já sofreu viagem para levar as crianças de maior idade até o Planetário de Santa Maria. É uma viagem que a gente sai de madrugada, viaja o dia todo, faz a sessão do planetário, volta e só chega de madrugada de novo, pela condição das estradas também e tudo mais. Chega a ser até perigoso. E, de repente, eles tiveram a oportunidade de um planetário virtual. Né? E daí ela falou justamente isso. Por favor, não parem com essas atividades. Quando acabar tudo, a gente, né, puder ter as atividades presencial, por favor, continuem também com as virtuais, porque a gente não tem condições de fazer isso. Então, essa possibilidade de atingir mais gente ainda é o que mais nos fascina. Né? Poder levar a ciência, poder levar a astronomia, conhecimento, né, para todos os recantos, né, que antes a gente pensava num recantinho assim, agora a gente tem o mundo inteiro para atingir. Né? E se tiver internet lá em algum outro planeta, que possam também assistir nossas sessões e achar engraçado como a gente está falando das descobertas que nós, astrônomos, estamos fazendo, e talvez algum alienígena lá já saiba disso há muito mais tempo que nós. Isso é muito, muito legal. E sem contar, né, o Guilherme e Dani, as sessões presenciais de vocês, dos planetários, pelo menos o daqui, o da URGS, eu sei, porque várias vezes, o ano passado eu tentei agendar e até agendei, a gente acabou desmarcando, são sempre lotadas, quer dizer, isso também é uma possibilidade, né, para sessões, quer dizer, tu tem já uma agenda lotada, que é difícil de dar conta, então, quer dizer, é uma outra possibilidade de atender mais gente, que vocês já conseguem atender, justamente por ser pouco... Então, o planetário, a gente, bem isso que o Guilherme disse, né, a gente...
o planetário físico presencial, né? Aqui o da URGS, que tem uma tradição, já tem essa interação com as escolas, né? Já é tradicional para as escolas, escolas municipais, escolas estaduais de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, a gente atende interior, exatamente isso, né? Vem escolas do interior do estado, nós recebemos escolas que vêm do oeste de Santa Catarina, que é mais fácil para eles virem a Porto Alegre do que irem até Florianópolis, que tem também um planetário da Federal de Santa Catarina, né? Então, do oeste é mais tranquilo vir para Porto Alegre do que tem a Serra ali, bem essa coisa assim do complicado de tu viajar, de tu estar botando crianças dentro de um ônibus, né? Às vezes a gente não se dá conta. Aliás, eu acho que boa parte do que os professores, em especial os professores da educação básica, professores e professoras fazem sem pensar nisso, né, de todas as questões envolvidas e das responsabilidades que existem, porque, infelizmente, né, nós, em especial na educação básica, é uma categoria quase que abandonada, né, pelos seus governos municipais e estaduais, né, dessa ponto de vista de suporte, né, tu faz sabendo que tu vai arcar para o bem e para o mal, ou, em geral, nem pensa no mal, né, mas, enfim. Mas, por exemplo, aqui o planetário da URGS, a gente começou a fazer um agendamento eletrônico nos últimos anos, né, principalmente de 2017, 2018, 2019, né, isso nos possibilitou conhecer um pouco mais a questão da demanda e do atendimento, porque antes o agendamento no planetário ele era feito por telefone, nós abríamos o agendamento planetário em 3, 4 dias, nós já não tínhamos, passávamos o resto do mês atendendo o telefone dizendo não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, né? Então, ali foi o primeiro desafio da gente se apropriar dessas ferramentas e na interação com as escolas também, elas se acostumarem, né, a fazer um agendamento eletrônico. Então, hoje a gente sabe que atende, em geral, 60% da demanda, somente 60% das escolas que solicitam uma sessão no planetário da URGS conseguem agendar a sua sessão. Tem meses, principalmente os meses de outubro e novembro, que daí as escolas estão fechando, né, os seus calendários. Em novembro, essa demanda, né, esse atendimento de demanda pode cair a 40%, porque daí aumenta muito a busca, né, porque está encerrando o ano, e as escolas muitas vezes querem fechar atividades, ou sobra o tempo e podem fazer algo interessante, né. Então, assim, mesmo a gente agora com o planetário itinerante, essa experiência, né, que o planetário da Unipampa começa como itinerante, consegue construir o seu planetário fixo, né, e não abandona a itinerância, porque a gente atinge muito mais escolas. Então, esse era o ano, foi no final do ano que a universidade adquiriu o nosso planetário inflável, que vai itinerar a partir de um programa de extensão que existe há 20 anos na universidade, que faz ciência móvel, que é o Observatório Educativo Itinerante, mas a gente não consegue dar conta, né, mesmo a gente indo aos locais, a gente não vai dar conta de atingir todo esse público, né? Então, acho que essa experiência do virtual hoje, que a gente precisa se apropriar e conhecer mais, ela é muito importante para que a gente chegue, né? Acho que a gente vive um momento que está muito clara a importância das pessoas se apropriarem do conhecimento produzido nas universidades, que no Brasil basicamente é feito nas universidades e nas universidades públicas, se apropriarem de uma forma crítica, de uma interação real com esse conhecimento, para se proteger, né? Se proteger de tudo que vem da vida, de todas as informações. Informação não é conhecimento, né? Para conseguir interagir com as informações de uma forma crítica, de uma forma que proteja a si mesmo, né? Eu essa semana falei com a pediatra da minha filha de 5 anos, né? E ela disse, não, acho que está na hora de dar o remédio de vermes, assim, bom, eu não consegui comprar o remédio vermes, porque remédio vermes era um remédio que tu não precisava de receita médica, né? E aí encomendei, quando chegou aqui para a teleentrega, o rapaz disse, não, mas cadê a receita? Eu disse, que receita? É remédio para vermes. Aí ele me olhou e aí caiu a ficha. Eu digo, sim, né? Porque agora estão dizendo que remédio para vermes protege do Covid, então teve que se estabelecer um outro protocolo para se impedir a compra desenfreada de remédio para vermes, né? E agora, bom, eu vou ter que ir no consultório pegar uma receita ou ver outra alternativa, né? Então, assim, singelo exemplo, né, de como o conhecimento e ser capaz de avaliar a informação que nos chega é importante, né? E a astronomia é uma ciência que fala com todas as ciências, talvez todas as áreas do conhecimento vão dizer isso, mas a gente que gosta, né, que lida com a astronomia sempre acha que, né, a gente fala de filosofia, a gente fala de tecnologia, enfim, né? Então a gente acha que é uma porta de entrada
e de saída, né? Entrada e saída para acessar vários conhecimentos, para interagir de diferentes formas, né? Então, a gente precisa realmente ampliar esses canais de comunicação, chegar nos mais diferentes lugares. A gente não vai conseguir chegar nem com os filhos. Essa realidade, né? Quer dizer, nós temos hoje, acho que o último levantamento não chega a ter 100 planetários no Brasil, talvez 150 planetários, a maior parte deles móveis, não fixos, né? Nem todos em atividade, nem todos associados com uma ação com astrônomos, com pessoas ou astrônomas, ou pessoas que tenham conhecimento, muitas vezes é usado, o lazer é importante, né, mas sem uma preocupação de que conhecimento eu estou passando, né, então, não sei se um dia a gente vai ter essa realidade do Japão, de ter, nem vou comparar com a nossa área territorial, né, mas de ter 350 planetários no Brasil, né, então a gente precisa usar essas ferramentas para se comunicar, né, com a população. Eu costumava, né, quando a gente podia fazer as divulgações presencialmente, costumava ir na rádio fazer divulgação. É engraçado a gente ter esses extremos dos meios de comunicação, né? A rádio é um dos mais antigos meios de comunicação que a gente conhece. E numa das rádios que eu ia, sempre vinha a piadinha da Terra plana, alguma coisa assim, né? E eu sempre falava, quer acreditar que a Terra é plana? Acredita. Só continua vacinando teu filho e tua filha. Tá? Não duvida da vacina. Tá? Não imaginava que a gente fosse um dia chegar nessa situação que a gente está vivendo atualmente, essa situação de pandemia. E eu costumo dizer que as coisas estão extremamente relacionadas. E a gente está vendo hoje que terraplanismo mata. Tá? Parece uma ligação absurda, mas não. A gente está vendo que esse movimento que se instaurou no mundo inteiro, tá? Não é um privilégio do Brasil. Tá? O Brasil está dentro de um planeta. Nós todos vivemos num planeta único. Né? E parece que ainda falta as pessoas acreditarem nisso. Né? Que essas fronteiras que a gente inventou para o nosso planeta, elas não são reais. Né? A gente está num planeta único. E a gente, infelizmente, o mundo inteiro entrou nesse movimento, né, de descrença da ciência. A gente tem os exemplos, né, mais claros na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta a gente consegue enxergar nisso. E esse movimento que parecia uma coisa estúpida de terraplanismo, de repente vira tomar um remédio que não serve para porcaria nenhuma, que ainda pode te matar de outros efeitos colaterais, virar o santo graal para salvar alguma pessoa, né, do Covid-19. Então, né, a gente está vivendo, como a Dani disse, um momento onde ou a gente dá o devido valor à educação, à ciência, às artes, às humanidades, à filosofia, à história, às áreas do conhecimento, à educação em si, né? Ou a gente vai ver os números não só de Covid, mas os números de mortes por mais diversos motivos, né? De gente que toma metanol para poder se curar de Covid, e isso vai se repetir porque a gente vai enfrentar mais dessas pandemias pela frente, né? A gente está vendo uma marcha magnífica em busca de uma vacina e tudo mais. Então, ou a gente dá o devido valor para a ciência, para a educação e para todas as demais áreas do conhecimento, né? Ou a gente vai ver esse número de mortes, não só dessa pandemia, mas do futuro que nos aguarda, sempre cada vez maiores. Quero só dar desse momento difícil e triste que a gente está falando aqui. Estava olhando aqui no Facebook, quero saudar o nosso colega Anderson Alves Ribeiro, né, Gui? Esse tempo falava dele, nosso colega de pós-graduação, né, que reitor eleito, reitor não empossado da Universidade Federal da Fronteira Sul, mas que está aqui nos contando a ideia de organizar um planetário, né, na Federal da Fronteira Sul, projeto antigo que está parado e que agora eles querem retornar. A gente fica muito feliz em ouvir isso, porque a gente precisa, né, fazer essas parcerias, né, e a gente aqui está como parceiro, né, inclusive criamos, né, a partir dessa ideia do Gui, essa linha de comunicação dos planetários da região sul. E, Anderson, já te convido, né, porque, por exemplo, nós temos o planetário o pessoal da Universidade Federal de Pelotas, né, que tem um planetário inflável, né, um planetário digital,
já adquirido há um bom tempo, que infelizmente foi danificado e hoje eles não podem mais utilizar esse planetário. Há mais de 10 anos atrás, comprou os equipamentos para instalar um planetário fixo e infelizmente não foi construído o prédio, né? E mesmo assim estão conosco, né? A professora Virgínia Alves, né? Está conosco nesse grupo dos planetários do Sul, como a gente chamou, porque a ideia é a gente se auxiliar, né, Gui? Eu acho que tu podia falar um pouco isso antes da gente encerrar, até para convidar outros planetários, a Univates, né, uma universidade comunitária que tem o seu planetário e os colegas também fazem parte. Então, eu sei que a Karen já estava encaminhando para encerrar, mas eu vou pedir para o Gui falar. Vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade. Está unindo, né, esse pessoal. Né, a gente tem, né, no Brasil, a gente tem uma Associação Brasileira de Planetários, né, onde a gente se reúne para discutir os mais diversos tópicos, né, estabelecer as mais distintas colaborações que envolvam os planetários. Mas no ano passado, eu já conversava com a Dani, né, nessas idas e vindas, que eu achava que a gente devia reunir o grupo de planetários e planetaristas do sul do Brasil, né, do Rio Grande do Sul, para uma colaboração mais ativa, né? Não esse momento que a gente se encontra uma vez por ano em reuniões, mas que a gente pudesse trocar figurinhas, né, de forma a fortalecer os planetários, né, ações que pudessem ser mais locais. Quando começou a pandemia, né, a gente estava se encaminhando para efetivar essa colaboração. Começou a pandemia, eu falei para a Dani, vamos esperar um pouco, vamos ver o que vai acontecer. E conforme evoluiu, eu falei, parece que agora é a hora mais importante da gente fazer essa colaboração, né, a hora que a gente mais precisa reunir esforços. Então a gente reuniu um grupo de pessoas, né, em 7 cidades, se eu não me engano, tem Bagé, Uruguaiana, Santa Maria, Porto Alegre, Lajeado, Pelotas e Caxias. Né? Acertei todos. Então são 7 cidades. A gente está louco para expandir para mais locais e a gente deve estar fazendo. Dá para dar spoiler, sei lá, Dani? A gente dá spoiler? Acho que podíamos dar, né? Aproveite. Então, o que a gente está fazendo? A gente está organizando cada um desses lugares com seus planetaristas, seus planetários, seus clubes de astronomia, em reunião com professores da educação básica, para fazer uma super sessão de planetário, né, transmitida através do YouTube para todo o estado do Rio Grande do Sul. Parece meio estúpido falar, né, YouTube vai para o mundo inteiro, mas a ideia é que esses professores e planetaristas vão estar todos reunidos numa sala e a gente está estabelecendo estratégias de comunicação para que os alunos possam participar efetivamente da sessão de planetário, fazendo perguntas, tirando dúvidas, né? Então, por isso que eu disse que é envolvendo essas cidades do Rio Grande do Sul, porque essas pessoas vão estar mais conectadas. Vai estar no YouTube, qualquer um vai poder assistir, é óbvio, né? Vai estar aberto, não vai estar link fechado. Já aviso, vai lá e curte www.youtube.com/planetário da Unipampa. Vai ser por lá que vai ser transmitido. Não vou dar mais detalhes aqui, depois a gente passa para a Karen, ela pode botar aí na página do Sílula também. E daí a gente vai estar transmitindo e certamente essa vai ser uma de muitas ações que vão vir em colaboração dos mais distintos planetários do sul do país, inclusive daqueles que querem nascer, daqueles que estão lá na gestação, né, e querem nascer, vai ser muito bem-vindo. Depois a gente troca figurinhas aqui para pegar os contatos, né, e quanto mais gente estiver participando disso, quanto mais gente tiver nesse trem pela ciência, pela educação, pelo conhecimento, melhor. E isso que é legal, assim, a Dani colocou ali, a nossa vice-diretora-geral da escola, né, colocou que legal o ponto de vista do somar, né, de se unir para somar. Eu acho que a ideia da ciência é isso, né, o pessoal quer cada vez melhorar, cada vez, não tem essa coisa de, eu faço, tu não faz, eu acho que... Assim, tem alguns episódios, né, a
o cientista tem vários estereótipos, né? E daí tem alguns deles que, né, essa competição raivosa, né, de quem vai ser, o que vai descobrir, que vai inventar, que vai ganhar o prêmio isso, o prêmio aquilo, né? Mas tem alguns episódios, né, que mostram que o cientista é exatamente o oposto disso. A nossa competição é tipo competição de futebol. Dentro do campo, a gente vai fazer tudo para ganhar, mas fora do campo a gente vai se ajudar, porque é unindo esforços que a gente vai conseguir construir alguma coisa melhor. E daí tem alguns exemplos, né, dos mais engraçados. Eu lembro que quando eu estava fazendo o concurso lá na Unipampa, né, uns outros colegas estavam fazendo um outro concurso, um esqueceu, né, podia levar uma bibliografia para consultar, um deles esqueceu, o outro pegou e emprestou. Sabe, tu tá indo para a entrevista de emprego e o outro colega tá te ajudando para ganhar a tua vaga. É esse tipo de coisa que acontece no mundo da ciência, né? É a gente tentar unir esforços. Há pouco tempo atrás, a gente tinha uma atividade, né, que estava marcada. Quem está interessado em educação e astronomia, quartas-feiras, às 19 horas, né, a gente tem uma reunião também através do Zoom, mas lá no Facebook do Planetário da Unipampa, né, a gente coloca o link para quem quiser participar. Daí a gente estava com essas atividades na quarta-feira, às 19 horas. Daí uma outra pessoa estava compartilhando uma outra atividade na quarta-feira, às 19 horas. O que eu fiz? Eu compartilhei também. Porque, para mim, melhor que a Karen possa escolher se ela vai assistir a live do Guilherme ou a da Daniela. Assim como eu tenho certeza que a Daniela vai dizer que é melhor se a Karen vai escolher a dela ou a minha. E a Karen também vai dizer a mesma coisa. Que o Guilherme escolha se ele quer assistir a da Daniela ou a minha. O importante é o conhecimento. Tanto faz se vai ser o meu público ou no dele. Né? O importante é que esteja em algum. Sim, que saiba que vai ter tudo, né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante, né, que a gente precisa se dar conta, assim, e que eu acho que a gente procura fazer isso, né, de trabalhar o aspecto da ciência, vencer esses estereótipos da ciência e dos e das cientistas, né, a ciência é um processo colaborativo. Né? A ciência ela não se faz sozinha, né? Ela pode ser um processo colaborativo cotidiano de grupos de pessoas, de interação, né? Ela pode ser mesmo aquela pessoa que trabalha sozinha, que vai ter uma outra pessoa, ela precisa do espaço de colaboração da ciência para comunicar o seu resultado, para que os seus pares possam avaliar o seu resultado, avaliar suas conclusões, isso retorna, né? Então, nós precisamos de espaços de diálogo, espaços democráticos, espaços em que o conhecimento possa ser discutido, né, e compartilhado por quem está produzindo, né, e esse conhecimento é produzido por pessoas, portanto, ele traz também, né, aspectos dessas pessoas, e é por isso que a gente também sempre fala que é muito importante a diversidade na ciência, diversidade em gênero, diversidade étnico-racial, diversidade de origem social, porque são diferentes olhares que precisam se focar em diferentes problemas, né, para poder solucionar eles, inclusive quando a gente está falando de astronomia, né, e esse é o objetivo da gente, né, quando quer divulgar a ciência também, né, divulgar o conhecimento, divulgar como uma área profissional, né, divulgar que o nosso país, né, hoje cada vez mais só vende milho e soja, e se a gente não se apropriar do conhecimento tecnológico e também não se desenvolver nessa área, nós vamos ser sempre um país de segunda linha, de segunda categoria, um país que depende, né, das grandes nações para o seu desenvolvimento. Então, tudo isso vem junto nesse pacote, né, quando a gente fala em divulgar ciência e compartilhar conhecimento, é porque a gente quer que as pessoas entendam, se protejam, né, sejam capazes de refletir sobre a realidade, a gente quer novos jovens indo para a ciência, né, meninos e meninas escolhendo ciência, e aqui eu estou falando ciência na sua acepção ampla, todas as áreas do conhecimento, a gente quer que vão para as áreas de ciência e tecnologia, né, para a gente poder ter um projeto de país desenvolvido, né, e as universidades dão uma contribuição muito importante para isso, né? Nós não temos só planetários universitários, né? Nós temos planetários privados, nós temos planetários municipais, né? E existe toda uma colaboração, né, desse grupo, né, na área de planetários, porque é isso, a gente caminha quando caminha junto, né? Quando eu tenho alguém ao meu lado, alguns vão dar passos mais largos, alguns passos mais lentos, mas a gente caminhando junto, a gente chega mais longe, né?
O Evandro perguntou ali de como surgiu a ideia de criar desenhos animados para contar a origem do Sistema Solar. Então, só para finalizar, o RIMAS, né, é um projeto de contação de histórias, porque a gente tem procurado tematizar em áreas de faixas etárias os programas do Planetário da URGS, né, e o nosso principal público é o público escolar das séries iniciais, né, do primeiro ciclo ali, do ensino fundamental, né, do ensino fundamental 1, não o primeiro ciclo. E a gente, então, começou a desenvolver histórias sobre o Sistema Solar para esse público, né, e esse é um assunto que é fundamental, principal, né, quem está na escola sabe, né, desde as séries iniciais, quem são os planetas, ordem dos planetas, origem do Sistema Solar, então daí que surgiu a ideia de ter um projeto de contação de histórias, que agora virou uma animação, porque a gente achou que ia comunicar melhor com esse público infantil, e a gente tem chamado, vou divulgar, né, não é só o Guilherme, a gente tem chamado e já tem colaboração de escolas, os professores mandando as perguntas para a gente construir as animações, respondendo, né, e também nós já colocamos, né, para os professores que queiram construir conosco as histórias com seus alunos, criar roteiros, e a gente faz a animação, né? Porque é isso, é a parceria da escola com a universidade, com os planetários, que pode trazer coisas boas, novas, né? Tem uma pergunta que também um aluno, né, colocou a questão das vacinas, que vocês comentaram, né, que a questão da importância da ciência, da questão das vacinas para a vida voltar ao normal. A importância da ciência, né? Aquilo que vocês já comentaram, que a ciência ela é fundamental para tudo, né? A parte do conhecimento, de saber das coisas, para depois não ficarem falando bobagens por aí, né? E as pessoas que não têm o conhecimento acreditarem e saírem fazendo o que acham que está certo, né? Eu acho que isso é muito importante. E é por isso, né, que a gente convida pessoas que nem vocês para conversar, para falar sobre essas ações que eu acho que são super importantes, para mostrar que dentro da universidade se trabalha bastante, né? Que às vezes a pandemia, ninguém está em casa. Eu já ouvi me perguntar, tá de férias? Não, vocês estão em casa, mas não estão sem trabalhar. O pior é que às vezes até estamos de férias, né? Isso, né? Às vezes até estamos de férias. A minha vice-professora, eu ia entrar de férias, ela disse, para que tu vai entrar em férias, tu vai continuar trabalhando? É um direito, aliás, estamos no momento, né, de reafirmar os nossos direitos e não de abrir mão deles. Então, eu cancelei as minhas férias para que eu não trabalhe nas férias. Então, assim, é por isso, né, que nós convidamos vocês, eu, vice-diretora da escola, professora de física, amiga de vocês, não poderia deixar de fazer esse convite, em nome da direção do Robson, nosso diretor da escola, da Daniela Brown, que é a nossa vice-diretora geral, eu, vice-diretora do turno da manhã, a professora Cláudia, vice-diretora do turno da tarde, o professor Cassiano, que também estava assistindo a nossa live, vice-diretor do turno da noite. Agradecemos muito esse bate-papo, acho que foi muito legal de vocês mostrarem todas essas coisas bacanas que vocês estão fazendo, né, por aí. Com certeza o pessoal pegou ali, a Dani colocou os endereços ali do YouTube. Depois eu vou passar a página do Face da Unipampa. Algumas coisas eu sempre compartilho, quando vocês postam coisas assim, em seguida eu compartilho na página da escola, que eu acho que é super importante, essas atividades que vocês fazem. Então, queria agradecer, gente, essa participação de vocês. Muito obrigado. Era isso. Alguma coisa que vocês queiram falar? Só agradecer e dar um tchau, né? Espero que a gente continue se vendo, interagindo. Curtam lá, Planetário da Unipampa, Planetário da URGS, procurem. Outros planetários estão fazendo coisas incríveis, né? Podem procurar nas redes que a gente se encontra por lá. E obrigada à escola, obrigada, Karen, todo mundo, por essa oportunidade. Agradecer a oportunidade de estar hoje aqui com vocês. E assim como a turma da escola que visitou nossa sessão hoje, vai aí um abraço virtual para todo mundo. Beijo, valeu, gente. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.